Mas meu nome é Marlon. Amanhã eu vou ser biólogo. Hoje eu ainda não sou. Mas eu estou no último período de Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Lavras. E durante a minha graduação eu trabalhei com educação científica, trabalhei com história e filosofia da ciência, minha área favorita dentro da biologia, então história e filosofia da biologia especificamente. Mas, dado o atual contexto, eu julguei pertinente, eu julguei importante a gente discutir sobre o que é ciência, né? Porque a gente está vendo uma onda gigantesca sobre esse movimento anticientífico e aproveitar para a gente entender o que é ciência e entender também o que é vacina, como uma vacina funciona e descobrir se vacina realmente deixa as pessoas mais doentes. Então eu pensei a gente vai conversar aqui durante 2 horas, e aí na primeira hora eu julguei importante, eu pensei em fazer esse caminho histórico sobre o que é ciência, como a ciência se constituiu, e depois na segunda hora a gente conversar sobre vacina. Esse foi o caminho que eu pensei. Tá tudo bem para vocês? O que vocês acham? Vocês querem falar de vacina só? Ou falar só de história? O que vocês preferem? Tá, vou fazer esse caminho que eu pensei então. Bem, o ser humano, desde quando ele surgiu, ele sempre se interessou por entender como o universo funcionava, como a natureza funcionava, como tudo isso que está ao redor funciona. E aí, ele olhava para a natureza e buscava explicar de acordo com as condições que ele tinha. Então, de forma geral, de forma bem geral, existem 3 formas de olhar para a natureza e explicar a natureza. Ou seja, 3 formas de pensar. O primeiro pensamento é o que a gente chama de pensamento mítico, ou seja, mitos. Zeus, Poseidon, Hades, Odin, Medusa, Hera, tudo isso. Esse é o primeiro jeito de pensar que surgiu, assim, teoricamente. A segunda maneira de pensar é o que a gente chama de filosofia, que é o pensamento filosófico mesmo, que é você olhar para a natureza e dar uma explicação filosófica para aquilo que você enxerga. E a terceira forma de compreender a natureza é o que a gente chama de pensamento científico, que aí está relacionado com esse negócio que a gente chama de ciência, certo? Então, ao longo da história, algumas pessoas entendem, não é o meu caso, mas algumas pessoas entendem que o pensamento humano ele evoluiu. Evoluiu no sentido de que, primeiramente, o ser humano era burro, era ignorante e compreendia a natureza a partir dos mitos. Depois, ele melhorou um pouquinho e compreendia a natureza filosoficamente. E, por fim, chegou no ápice perfeito, ciência que explica tudo. Então, existem alguns pensadores que acreditam nisso. Eu, particularmente, penso que não. E aí, eu vou mostrar para vocês por que eu acho que não. Por que o pensamento mítico, o pensamento filosófico, o pensamento científico tem o seu valor nas suas diferentes formas. Então, a partir dessa introdução, a gente já pode concluir o seguinte, que filosofia não é ciência e ciência não é filosofia. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Se vocês tiverem dúvidas, se eu estiver falando rápido demais, só vocês falar que eu seguro a onda e tal. Beleza. Bem, então, por mais que eu diga que não houve essa evolução no pensamento, eu vou começar pelo mito, porque é o pensamento mais antigo que a gente tem em registro e tudo mais, sobre o pensar da natureza de forma hegemônica, né? De forma, assim, pensada pela maioria do pessoal daquele tempo. E aí, eu vou começar como eu sempre começo. O que é um mito? Aí vocês me respondem. Se vocês quiserem abrir o microfone, pode falar à vontade. O que é um mito? Alguém aí se voluntaria a abrir o microfone e contar a história da Chapeuzinho Vermelho? Rapidamente? Mais ou menos como é que a história é? Conta aí rapidamente, 30 segundinhos, a história da Chapeuzinho Vermelho. Uai, tipo. Nossa, mas você me acaba comigo. Tipo, é uma menina que sempre. Nossa, eu sou péssima pra contar. Sempre andava com um chapéu vermelho.
E, tipo, um dia ela foi passar pela floresta para poder visitar a sua avó doente. Essa versão que eu tinha visto. Só que no caminho, acho. Nossa, me confundi aqui um pouquinho. Eu não lembro se ela encontra com o lobo mau no caminho ou ela encontra com ele na casa da sua avó. Fugiu um pouco assim. Não tô lembrando muito bem, mas. Nos dois. No meio do caminho, na casa da avó. Eu fiquei meio na dúvida aqui agora. Não, tudo bem. Desculpa. Tudo bem, perfeito. É isso? Que você lembra? Bem, então a história é mais ou menos essa, pessoal. É uma menininha bonitinha, fofinha, que a mãe dela, elas moravam assim na entrada de uma floresta e a avó dela morava lá no fundo da floresta, certo? E aí a mãe dela fez doces e foi levar os doces para a vovozinha. Só que a mãe dela fala o seguinte: olha, não vai pela floresta, por quê? Porque tem um lobo mau e o lobo mau vai te comer. E aí então você dá a volta. Só que o Chapeuzinho, que é desobediente, ela vai pela floresta, ela encontra com o lobo mau, e aí o lobo mau pergunta: e aí, ô jovenzinha, pra onde você tá indo? Ela fala: tô indo visitar a minha avó e tal. O lobo, para não devorar a Chapeuzinho ali, ele pensa o seguinte: olha, eu posso devorar ela, só que eu posso ir na casa da avó, devorar a avó e devorar ela também. E ele vai correndo para casa da avó, se finge de vó e faz aquelas perguntas, para que esses olhos tão grandes, que é para te ver melhor, tudo mais, etc, etc, etc. Então, essa é basicamente a história. Parece história boba, né? A do Édipo também parece uma história boba. Só que são mitos. Não são historinhas, são mitos. E o que diabos é um mito? E agora eu vou definir. Se vocês tiverem caderno, anotem aí. Um mito, pessoal, ele é uma explicação da natureza a partir de uma história. Então, note, eu vejo um fenômeno natural, um raio. Um raio caiu. O raio é real, é concreto, é verdadeiro. Para explicar o raio, eu crio uma história que pode ser ou não verdadeira. Normalmente não é. Como, por exemplo, a história de Zeus. Raíssa, você quer falar? Eu tenho uma dúvida. Diga. Tipo assim, um mito e uma lenda é meio que a mesma coisa ou são coisas diferentes? São coisas diferentes. O que acontece? O mito, ele parte da natureza. Então você vai explicar um fenômeno natural, um raio, o sol, as estações, as chuvas. A lenda não. A lenda ela nem chega na realidade. Ela é só uma história inventada a partir do imaginário humano para contar uma história qualquer. Então, por exemplo, a mula sem cabeça, ela não explica nenhum fenômeno. O Saci Pererê não explica nenhum fenômeno natural. Portanto, é uma lenda e não um mito. Ficou claro? Sim, entendi. Obrigada. E agora eu tenho uma pergunta para você, aproveitar que você está aí. Se um mito tem que explicar algo da natureza, por que diabos a Chapeuzinho Vermelho é um mito e não uma historinha? O que da natureza a Chapeuzinho Vermelho está explicando? Sei lá, cadeia alimentar, o lobo Cadeia predar. alimentar é bom, hein? Não sei. Alguém chuta? Dá uma pista. A Isabela já assistiu essa aula, ela diz subconsciente. Essa é a pista. A mente, Marcos, boa. A mente. A história da Chapeuzinho Vermelha, ela explica algo da natureza. E que algo é esse? A natureza humana. A história da Chapeuzinho Vermelho, o mito da Chapeuzinho Vermelho, é um mito lá da Idade Média que explicava a natureza humana. Como? Como assim? Nossa, você tá doido, você tá fumando pedra. Não, não tô não. Tem um cara chamado Freud, aquele do Édipo, que queria comer a própria mãe e tal. Não do jeito que o lobo mal comeu a vovozinha, mas vocês me entenderam? Com o perdão da expressão. Aí eu sou muito boca suja. Mas enfim, o Freud, ele tem uma teoria, na verdade, ele começou uma teoria que depois foi aprimorada, chamada de psicanálise. Na psicanálise, ele diz o seguinte: olha, a mente humana ela é feita de consciente
e de inconsciente. O consciente e o inconsciente, eles são lugares. E aí, no inconsciente e no inconsciente, existem personagens. E quem que pode ser esses personagens? A razão, que é o seu pensamento sobre a vida, pensamento racional. O que ele chama de id. O id, ele é o seu instinto, ele é o oposto da razão. E o superego. Então tem esses personagens aí, id, razão. Na verdade, o ego e a razão é a mesma coisa, tá, gente? Na verdade, não é a mesma coisa, mas eu não vou aprofundar nisso. Pra gente aqui, é a mesma coisa. Tem o ego, o superego e o id, que vivem nesses lugares, que são consciente e inconsciente. O consciente é aquilo que vem à nossa cabeça. É justamente o que a gente pensa. Então, nossa, eu vou comer um chocolate. Eu pensei no chocolate conscientemente. O inconsciente é aquilo que eu não consigo acessar, mas que existe também. Ok? O ego, ele é a razão. Então, é a parte que pensa. E essa parte que pensa, obviamente, ela vive no consciente. No inconsciente, fica o seu instinto. E o que é seu instinto? É o seu tesão, é o seu desejo, é a sua parte animalesca, aquela parte que você fica, puta que pariu, eu preciso fazer isso. Certo? Então fica aí no seu inconsciente você tem o id, que é o seu instinto. E na barreira, um portão entre o inconsciente e o consciente, você tem uma barreira, um portão chamado de superego. O superego, ele é um portão que segura o id. Então o id tenta sair o tempo todo, mas o superego não deixa. O superego é o que filtra o seu instinto. Porque pensa, se você vive instintivamente o tempo todo, segundo o id o tempo todo, como é que você vai viver em sociedade? Por exemplo, eu tenho vontade de transar com uma mulher que não quer transar comigo. Esse é meu desejo que está no meu instinto, tá? Gente, instinto aqui não é um instinto de que, por exemplo, faz parte do instinto do homem querer fazer sexo com pessoas que não querem fazer sexo com ele. O instinto, nesse contexto, é no sentido de desejo. Então, tenho desejo, tenho esse meu desejo instintivo. Só que eu não vou lá e simplesmente pego a menina. Por que eu não vou lá e simplesmente pego a menina? Porque eu tenho um filtro, que é o superego, que não me deixa fazer sexo com pessoas que não querem fazer sexo comigo. Nossa, e o estuprador? O estuprador tem um superego deturpado. O estuprador não consegue manter o seu id dentro do seu inconsciente preso. E aí ele vai e faz as coisas que quer fazer. O corrupto tem tesão em dinheiro que não é dele, vai lá e rouba. O assassino tem tesão em matar, vai lá e mata. O estuprador tem tesão em pessoas que não querem fazer sexo com ele, vai lá e faz. O pedófilo tem tesão em criança e vai lá e abusa de uma criança. Só que esses casos são exceções. De forma geral, a gente tem um superego bem construído. Até aí, tudo bem? Sobre essas questões da psicanálise? Ó, o Bruno apareceu. Beleza, Bruno? Ele foi embora. Bem, então, essa é a primeira questão, tá? Bem, e o que isso tem a ver com o Chapeuzinho Vermelho? Gente, a Chapeuzinho Vermelho, ela tem a casa e ela tem a floresta. A casa é o consciente, que é a parte que ela tem noção, que ela conhece muito bem, que ela sabe todos os cômodos. A floresta é o inconsciente, que é escura, cheia de terrores e tudo mais. Então a gente já tem dois lugares aí, o consciente e o inconsciente, a casa e a floresta, certo? Na casa, a gente tem a razão, lá mora a razão. E quem que é a razão? É a Chapeuzinho Vermelho, que é a que tem noção das coisas e tudo mais. Na floresta, a gente tem um instinto que te devora, que acaba com você, que é o id. E quem que é o id? É o lobo mau. Então o lobo mau, ele encontra a razão e ele quer falar, razão, eu quero te devorar para eu viver só no instinto. Isso, ele quer fazer isso. Só que existem barreiras que não deixam o id, o lobo mau, pegar a Chapeuzinho. E quem que é essa barreira? É o superego, que ele é materializado na forma da mãe, que aconselha ela a passar longe do id, ao caçador, que depois vai lá, mata, tudo mais, e talvez a vovó, mas a vovó não é tão importante assim na história. Mas notem que
A gente tem o inconsciente, o consciente, o id, que é o lobo mau, que devora a razão, e o superego, que não deixa o id devorar a razão. Então, a história da Chapeuzinho Vermelho, que é uma historinha boba, na verdade, ela é uma explicação mítica para a natureza humana. Ficou claro para todo mundo isso? No caso do Édipo, no mito do Édipo, que Freud também analisa, a gente tem a esfinge, que fala que vai devorar o Édipo, e a gente tem o Édipo. A esfinge é o id, é o instinto, e o Édipo é a razão. E aí o Édipo fala, não, esfinge, não, caralho, sei lá, não vai me devorar, não, eu vou escapar de você. Mas o que a gente aprende a partir desses mitos é que há algo na natureza humana, sim, Raíssa, eu já discuti isso com você, há algo na natureza humana que é possível explicar a partir do mito. Um outro exemplo de mito, da função do mito, pessoal, é no sentido do seguinte, você olha um raio, como é que você vai explicar esse raio? Você cria uma história para isso. E que história é essa? Os nórdicos, eles acreditavam que os raios eram marcas da carruagem de Thor passeando pelo céu. Que ele estava lá no topo da Yggdrasil e tal. Para quem gosta de mitologia nórdica. Para os gregos, era Zeus jogando raio no pessoal. As ondas, o mar de ressaca, era Poseidon puto com alguma coisa. Então notem que o mito, apesar de ser irreal, ele explica um fenômeno natural. Só que tem um problema aí. Porque o mito, ele parte da realidade, mas ele explica as coisas fora da realidade. Fora da realidade. E aí é óbvio que ele não vai dar conta de explicar tudo. Né? Vai chegar um momento em que a gente precisa superar esse pensamento para a gente entender melhor a natureza. Gente, eu estou falando aqui no sentido da natureza, tá? Mas essa discussão vale para ética, vale para teoria do conhecimento, vale para qualquer coisa, eu estou falando aqui sobre natureza. E agora eu tenho uma pergunta para vocês, quem quiser arriscar responder aí. Qual é a diferença de mito e religião? Porque a gente já diferenciou mito de lenda. Qual a diferença de mito e religião? Religião não explica a natureza. Explica, Marcos. Quer saber como que explica? Para Agostinho, Santo Agostinho, ele diz o seguinte, gente, a gente pode entender a natureza. Como que eu entendo a natureza? Entendendo quem criou a natureza. Quem criou a natureza foi Deus. Então, para eu entender a natureza, eu preciso conversar com Deus. E como é que eu faço isso? Rezando. Então, eu rezo e torço para que Deus seja benevolente e aceite minha oração para eu entender a natureza. Então, aí o cristianismo partindo da explicação da natureza. Um outro exemplo mais claro ainda, se a gente for pegar a própria Bíblia, em que fala que o mundo foi feito em 7 dias, e aí Deus primeiro criou aquilo, depois criou aquilo outro, então isso são explicações para como o mundo é. Então a religião explica a natureza também. E a religião, ela também parte de algo natural, também parte do mundo. O mito parte do mundo para explicar o mundo. A religião parte do mundo para explicar o mundo a partir de algo transcendental e tal, fora do mundo. Nesse caso, tem alguma diferença entre mito e religião? Não, Nilson, também acho que não. Pelo que você apresentou, parece que não. Gente, a verdade é que mito e religião, a diferença é só uma questão de tempo e questão de quem que está observando aquilo. Por quê? Porque a mitologia, que a gente chama de mitologia grega, já foi uma religião, que foi dominada socialmente pelos cristãos, que botou o cristianismo. Então, o que muito provavelmente vai acontecer daqui alguns 2, 3 mil anos, se o ser humano chegar até lá, é que o cristianismo muito provavelmente também vai ser tido como uma mitologia. Tudo é mito. A diferença é de quem acredita. Então, se você se sente ofendido por eu falar que a religião cristã é um mito, pode ter certeza que os gregos também se sentem ofendidos por você chamar a religião deles de mito. Porque existem gregos atualmente, atenienses, que são
teístas. Existe uma religião chamada docateísmo, que acredita nos 12 deuses gregos lá, Zeus, Poseidon, até hoje. E mais, esses docateístas que vivem em Atenas hoje, eles estão brigando com o governo, por quê? Porque o governo aceita o cristianismo, aceita o judaísmo como religião, mas não aceita o docateísmo como religião. Só chama de mitologia. E eles não têm direito de cultuar como religião no país deles, por conta de uma questão social. Então, se você se sente ofendido por eu chamar o cristianismo de mito, os gregos se sentem ofendidos por ser chamados de mitos também. Então, mito e religião é a mesma coisa. Tranquilo para todo mundo? Bem, então a gente entendeu o que é mito. A gente entendeu o que é mito. Mito, então, é uma história que parte de um fenômeno natural e explica isso fora do mundo, criando deuses e tudo mais, tá? Bem, só que mais ou menos 7.000 anos, né? 7.000 anos não. No século 7 a.C., surge uma nova forma de pensar chamada de filosofia. Nossa, gente, eu vou tentar... Eu ia contar como que a Grécia surgiu e tudo mais, como que a democracia surgiu, mas não vai dar tempo. Então vocês vão ter que acreditar em mim. O que acontece? Na Grécia, surge algo que não existia nunca, que nunca existiu antes, que é o que a gente chama de democracia. Antigamente, na antiguidade oriental e tudo mais, o que tinha era império, era reino. E o que é um império e um reino? É um cara que decide tudo e que manda tudo. Manda em tudo e tudo mais. Ele manda sozinho, e você não pode questionar. Você não questiona. Você simplesmente aceita as ordens do rei. Certo? Então, isso é um império, um reino. Tá? Só que na Grécia, eles começam a se organizar diferente. Eles implementam o que a gente chama de democracia. Na democracia, todo mundo decide junto. Então, junta todo mundo numa praça, tipo aqui na Praça Augusto Silva, aqui no centro, e aí junta todo mundo e começa a discutir sobre a cidade. E fala, tá, mas o que a gente vai fazer sobre saúde? O que a gente vai fazer com a escola? Ah, vamos votar. Todo mundo levanta a mão e vota. Claro que as únicas pessoas que podiam votar eram cidadãos. E quem que era cidadão na Grécia antiga? Eram homens com uma idade maior de 18 anos e que tinham terras e não eram estrangeiros. Então, só esses caras que podiam votar. Mas mesmo assim, era muita gente, porque era cerca de 10% da população. Atenas, no seu auge, ela tinha cerca de 60 mil, 70 mil pessoas. Então, era uma cidadezinha um pouco menor que Lavras. E isso, para a antiguidade, é coisa pra caramba. É muita gente. Juntava, então, esses 10% na praça, e isso daria 5 mil pessoas, e ficavam discutindo sobre como ia administrar a cidade. Agora, imagina, 5 mil marmanjos numa praça discutindo. Se vocês moram perto de boteca e é dia de jogo, quarta-feira ou quinta-feira, você já escuta a gritaiada, a discussão, o tiro, porrada e bomba que é na discussão de futebol. Agora, imagina a discussão sobre vamos resolver a escola? Outra coisa, vocês veem a discussão aí, Bolsonaro, PT, e a gente nem decide porra nenhuma. Quem decide são eles. Agora, imagina se você fosse discutir para decidir como é que era essa discussão. Mas, enfim, tinha essa discussão e tudo mais. Vocês vão pensar, nossa, mas o que isso tem a ver com filosofia? Gente, nesse contexto, o que aconteceu? O pessoal que ia decidindo as coisas, eles passavam a duvidar. E aí, nesse momento, surge a dúvida. E a filosofia, de uma forma muito simples, nada mais é do que a busca por respostas a essas dúvidas. São as inquietações. Quando você duvida, quando você faz pergunta, tudo que acontece depois disso é consequência da pergunta que você fez. Quando você vive num contexto de um império, de um reino, você não faz pergunta nenhuma, porque você já recebe tudo pronto. Você não questiona. Então você não começa a pensar diferente do que já é pensado. No caso da democracia, o pessoal começava a discutir. E se alguém apontava um argumento, se eu olhava para ele, era um outro ser humano. Então eu vou duvidar desse argumento. Fala, não, tá errado. Inclusive, chegou um momento em que um cara, ele era, por exemplo, ignorante, ele não sabia argumentar, mas ele tinha dinheiro. Ele pagava alguém para argumentar para ele lá na Ágora. Essa praça era chamada de Ágora. E então existiam pessoas que eram especializadas em defender pontos de vista
lá na hora de decidir o que ia acontecer com a cidade. Essas pessoas, atualmente, a gente chama de advogado. O que é um advogado, gente? Um cara que sabe falar melhor do que você e vai lá defender seu ponto de vista. Você fala assim, eu sou inocente, mas eu não consigo provar que eu sou inocente. Eu vou te pagar e aí você vai botar os argumentos para falar que eu sou inocente. Então aí surge, de certa forma, a advocacia. Esses caras, eles eram chamados de sofistas. Então notem, o pensamento, ele é consequência, é um cara que domina a arte da oratória, justamente, Bruno. O pensamento, ele é consequência da nossa organização social. Então, a maneira diferente da Grécia se organizar fez com que a gente começasse a ter dúvidas. E aí, se eu tenho dúvidas sobre a sociedade, eu olho para o mundo e começo a questionar o mundo também. Começo a questionar os mitos. E nesse momento, nasce a filosofia, que é a segunda forma de pensamento que a gente está investigando aqui na nossa aula de hoje. Ficou claro para todo mundo isso? A relação da democracia, o pensamento e a filosofia? Então, quando a gente fala de Grécia, vocês devem pensar, nossa, mas esses gregos são tudo mais espertos. O que esses gregos têm de especial? A verdade é que esses gregos não têm nada de especial. O que eles têm é que, num contexto em que só existia império, eles se organizaram de forma diferente. Só isso. E essa forma diferente de organizar suscitou em dúvidas. E eles começaram a fazer perguntas sobre a cidade, sobre a sociedade e sobre o mundo. E aí surge o primeiro filósofo da história, que é o tal de Tales de Mileto, que fala que o mundo surge da água. E aí você fala, nossa, mas como assim o mundo surge da água? Olha a diferença do pensamento filosófico para o pensamento mítico. Ele fala assim, o mundo surge da água. E ele vai dar argumento para isso. Qual é o argumento que ele vai dar? Ele vai falar o seguinte, não é porque a água ela fica sólida, ela fica líquida, ela fica gasosa. E aí, então, se ela fica gasosa, ela dá origem ao ar. Se ela fica líquida, ela dá origem a uns líquidos que a gente tem, como sangue, por exemplo. Se ela fica sólida, ela dá origem às rochas. Então, notem que essa explicação, ela é uma explicação da realidade que não sai da realidade, igual o mito. Essa é a principal diferença entre o mito e a filosofia. Só que, por que não é científico? Porque você não consegue testar. Você não consegue colocar à prova esse tipo de coisa. Você não consegue testar essas afirmações. Então, por exemplo, quando o Aristóteles fala assim, o universo é um todo organizado e todo mundo nasceu para fazer tudo que tinha que fazer. Então, o universo é como se fosse um relógio e a gente somos peças. Então, o Marlon, ele nasceu para ser professor. Nossa, aí eu falo, nossa, mas e se eu quiser vender minha arte na praia? Eu sou biólogo, vou vender minha arte na praia. O Aristóteles vai falar, não, você é um bosta. Por quê? Porque você nasceu para ser professor. E se você faz outra coisa que não é da aula, você vai ser infeliz. É um argumento. Só que como é que eu comprovo isso? Não comprovo. Então note que a filosofia ela é um jeito de pensar a vida diferente do mito e que é diferente do pensamento científico também. Mas ele é um jeito mais interessante de pensar sobre a vida. Ficou claro para todo mundo isso? Ou não fala, não estou entendendo nada, Marlon. Tá chato? Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Só para eu ver o ritmo aqui e tal. Podem ser sinceros. Interessante, legal, na hora, tá. Depois eu dou um chocolate para vocês, então, para vocês estar puxando meu saco. Brincadeira. Então, essa é a filosofia. Tá? Obrigado, Hélio. Obrigado, gente. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Por quê? Porque a filosofia, ela contribui para o pensamento científico. E como que a gente faz isso? Tá? Nossa, vocês vão me empobrecer. Como que ela faz isso? Para a gente entender agora como que a filosofia contribui para o pensamento científico, a gente vai ter que sintetizar o pensamento filosófico lá do século 7 a.C. até o século 18, mais ou menos, que foi mais ou menos quando a ciência surgiu. Gente, vocês já ouviram falar de Aristóteles? De Platão? De Sócrates? De Santo Agostinho?
de Tomás de Aquino, de Galileu Galilei, de Newton, de René Descartes? Quando a gente estuda filosofia, a gente estuda esses caras. Só que dá a entender que esses caras, eles são gênios fantásticos que são isolados da sociedade. E que eles pensam melhor do que todo mundo. Só que esses caras, eles não são gênios isolados, gente. O que eles são sínteses do seu tempo. Então você fala assim, nossa, aquele cara é tão inteligente, ele está à frente do seu tempo. Não existe ninguém à frente do tempo de ninguém. O que acontece é que a gente vive num presente presentificado, num presente futurístico e num presente meio no passado. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que quando a gente está no nosso tempo, o nosso tempo tem uma evolução. Só que existem pessoas que pensam no presente de forma muito parecida quando esse presente chegou. Tem pessoas que pensam no presente igual tá, vive o momento, o viva la vida. E tem gente que pensa um pouquinho para frente. Só que ela não chega a pensar à frente do seu tempo, mas ela arma a cama para que alguém lá do seu tempo no futuro consiga pensar da maneira que ele pensa. Ficou claro? O que acontece é que essas pessoas elas conseguem sintetizar todo o pensamento do seu tempo. E todo esse pensamento sintetizado, ele vai estar contribuindo para a construção do pensamento do futuro. Não existem pessoas fora do seu tempo, não. Todo mundo é consequência da sociedade que vive, tá? Gente, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar dois pensadores da antiguidade que sintetizaram o seu tempo, dois pensadores da Idade Média que sintetizaram o seu tempo, e vou falar de três pensadores que fundaram o pensamento científico. Eu posso seguir? Tá todo mundo acompanhando? Tá. Os primeiros pensadores que eu vou citar é Platão e Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. Gente, atenção. Aristóteles não foi discípulo de Platão. O que é um discípulo? Discípulo é aquilo quando você concorda com o cara, você concorda com o pensamento dele. O aluno é quando você aprende com esse cara, mas você pode concordar ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque Platão, ele foi discípulo de Sócrates. Ele aprendeu e concordava com tudo que Sócrates falava. Aristóteles, ele aprendeu com Platão, mas ele não concordava com Platão. Por isso ele foi aluno e não discípulo. Então, se vocês têm professores aí de filosofia falando que Aristóteles era discípulo de Platão, vocês desconfiem que esse cara está encebando vocês, tá? Como que era o mundo para Platão? Porque a gente está falando de mundo natural. Então, Platão, ele escreve na área da ética, na área da teoria do conhecimento, escreve sobre a natureza, e como a gente está falando de ciência, é a natureza que nos interessa. Para Platão, o mundo, ele é dois. Ele apresenta o que a gente chama de dualismo. Dualismo. Ou seja, existem duas partes. Uma parte carnal, física, natural, que é onde a gente está, sou carne, sou osso, e existe o mundo das ideias. O mundo ideal, o mundo da alma, um mundo que você não consegue chegar com o seu corpo. Para Platão, o mundo carnal, ele é apenas uma aparência do mundo ideal. Ele é uma coisa feia, uma coisa grotesca, uma coisa que não é verdadeira. Por quê? Porque a verdade está na essência que está no mundo das ideias. Tranquilo para todo mundo isso? Sim ou não? Platão vai dizer o seguinte, eu tenho 1 milhão de galinhas aqui. Ele não diz isso não, esse exemplo não é dele não, mas vamos fingir que é. Eu tenho 1 milhão de galinhas aqui. Todas as galinhas são diferentes das outras. Mas como é que eu sei que todas são galinhas? Se eu olho um monte de árvore, uma árvore é diferente da outra. Mas por que eu chamo tudo de árvore? Se eu olho um ser humano, é tudo diferente um do outro. Mas como é que eu chamo de ser humano? Platão vai dizer que isso que eu estou enxergando, um homem, uma mulher, um negro, um branco, isso são tudo aparências. São erros, são variações da essência. Eu sei que tudo é humano, que tudo é galinha, que tudo é árvore,
Porque eu tenho a essência da árvore, da galinha, do humano na minha razão. Porque eu tenho uma conexão entre o mundo carnal e o mundo das ideias. E essa conexão é o meu pensamento, é a razão. Então, quando eu olho para a natureza, eu vejo uma aparência da natureza. Porque a natureza real, essencial, está no mundo das ideias. E se eu quiser entender a natureza, eu preciso entender a natureza idealmente, essencialmente, entender a natureza no mundo das ideias. Isso ficou claro para todo mundo? Respondam sim, porque isso tem que estar claro. Repito, Bruno. Para Platão, existem dois mundos. O mundo físico e o mundo das ideias. O mundo físico ele é apenas um reflexo do mundo das ideias. Então, ele é cheio de aparências. Então, você olha as galinhas, uma galinha não aparece, né? Mas uma galinha parece com a outra. Mas como é que eu sei que todas são galinhas, mesmo elas sendo diferentes entre si? Porque existe uma ideia de galinha. Ou seja, uma galinha perfeita, uma galinha ideal que está no mundo das ideias. O mesmo vale para o ser humano. Existe um ser humano ideal que está no mundo das ideias. E esse ser humano, ele não é homem, não é mulher, não é gay, não é preto, não é branco, não é nada disso. Ele é humano. Tá? Então, quando a gente olha para a natureza a gente olha ela a partir do mundo físico, porque a gente está em carne e osso aqui, no mundo físico. E aí, quando a gente olha a natureza, se eu quiser entender a natureza, eu não posso observar a natureza. Por quê? Porque a natureza é só uma aparência. Eu preciso enxergar a natureza ideal no mundo das ideias. E como que eu faço isso? Pensando. Porque a minha razão é a parte do meu corpo que está no mundo das ideias. Então, quando eu começo a pensar sobre a natureza, aí eu consigo chegar na natureza de fato. E aí Platão diz que a forma certa de pensar é através da matemática. E a gente consegue explicar a natureza matematicamente. Ele pegou isso lá de Tales de Mileto e tal. Por isso que eu estou dizendo que ele é uma síntese do pensamento. Ele não tirou isso do nada. Ele leu todo mundo que ele trocava ideia lá na Grécia Antiga. Tá? Ficou claro para todo mundo isso? A matemática é linda para quem sabe. Para mim, esse negócio não presta, não. Sabe por quê? Porque eu vou combater seu argumento, Raíssa, com Aristóteles. Porque Aristóteles vai falar: Ih, Platão, que matemático o quê, velho? Você tá doido, mano? Você fumou haxixe ali de novo, né, Platão? E você comeu um platão de comida, de maconha, né, Platão? Você comeu um platão de maconha. Ficou louco esse cara. Bem, brincadeiras à parte, mas o que o Aristóteles vai falar? O Aristóteles vai falar assim: Platão, calma. Não existe dois mundos, coisa nenhuma. Nossa, é mesmo, hein, Wellington? Não tem problema, não. Eu sou um livro aberto. Mas Aristóteles vai falar: não existe dois mundos, coisa nenhuma. Existe um mundo só. Tá? E esse mundo, o Aristóteles chama de cosmo. Ele é completamente ordenado, tudo está onde deveria estar e tal. E aí, o Aristóteles fala: existe razão. A razão, eu concordo com você, Platão, mas a razão não está na gente, no mundo das ideias. A razão, ela está nas coisas. Então, cada coisa tem uma razão dentro de si que dirige essa coisa para o lugar que ela ocupa no universo. Então, o universo é como se fosse um quebra-cabeça e todo mundo tem sua posição. Mas como é que eu faço para chegar nessa posição? Eu tenho uma razão dentro de mim que me leva a assumir essa posição. Então, quando Sócrates diz, conhece-te a ti mesmo, não é frase de caminhão, não. O conhece-te a ti mesmo significa conheça o que te move, conheça a sua razão, conheça seu lugar no universo, porque a sua vida só vai valer a pena ser vivida se você viver no lugar que te pertence. Bem, e aí Aristóteles vai dizer isso. Aristóteles, então ele diz que as coisas estão nas coisas mesmo, não está no mundo das ideias. E aí o que Aristóteles faz então? Ele fala, mano, se as coisas estão na natureza, o que eu preciso fazer é observar a natureza. E eu preciso pensar sobre a natureza. Só que tem um jeito certo de pensar. E o jeito de pensar
é usando o que ele chamou de lógica. E aí tem um livrozinho lindo, na verdade são 6 livros do Aristóteles, chama Organo. Vou anotar aqui para vocês. Que são livrozinhos lindos, muito bem escritos, muito bonitos mesmo. Porque eu não sei se você sabe, mas o Aristóteles ele era filho de um médico, então ele era muito próximo com a natureza. Porque ser médico na época era saber que chá de bordo cura ressaca, né? Então ele era muito próximo da natureza. E o Aristóteles, sendo muito próximo da natureza, ele descreveu várias espécies. Ele separou os bichos em animal e planta. Animal é os que mexem, planta é os que fica parado. Separou os bichos em com sangue e sem sangue. E depois, lá no século XVII, o Lamarck vai pegar essa classificação de Aristóteles no museu de Paris e vai falar, não é com sangue e sem sangue, não. É vertebrado e invertebrado. Então, esse vertebrado e invertebrado que a gente estuda até hoje foi Lamarck. A gente estuda Lamarck na escola e o professor fala, não, Lamarck era um burro. Falava que se você esticar seu pescoço, você fica pescoçudo. Mas Lamarck aí classificou os organismos em vertebrados e invertebrados. Não era pouca bosta, não. A história do Lamarck é muito legal, qualquer dia a gente conversa sobre isso. Mas, enfim. Então, Aristóteles, ele fala assim, a gente tem que pensar logicamente. E como é que a gente pensa logicamente? Vamos observar a natureza. Então, eu observo que perto do rio sempre tem árvores maiores. Sempre, sempre, sempre. Então, eu vou olhar várias árvores maiores, e aí eu concluo que sempre perto do rio tem árvores maiores, porque a razão das árvores maiores é estar perto do rio. Esse, pessoal, é um pensamento que a gente chama de indutivo. A indução é você observar vários casos particulares e concluir uma verdade universal. Então eu fico 1 milhão, fico 1 ano observando 1 milhão de cisnes. Todos os cisnes que eu olhei são brancos. A conclusão que eu chego é que todos os cisnes do mundo são brancos. Eu só enxerguei cisne branco. Então, existe uma lógica nesse pensamento, certo? E esse é o pensamento de Aristóteles. Ele olha a natureza e fala, nossa, tá todo mundo aqui com ressaca, eu dei chá de boldo para todo mundo curou a ressaca. Eu concluo o quê? Chá de boldo cura a ressaca. Então, a gente tem aí 2 maneiras de observar o mundo. A maneira platônica, em que a natureza ela é duas, tem uma natureza ideal e a natureza carnal, material, e Aristóteles, em que é tudo uma coisa só, e a gente tem que observar as coisas e interpretar a partir da lógica. Ficou claro para todo mundo isso? Resumi o pensamento antigo inteiro, Tales de Mileto, Demócrito, Parmênides, Heráclito, tudo isso resumi em 15 minutos. Tranquilo para todo mundo? Porque agora a gente entra na Idade Média. O que vai acontecer? Nesse momento, por volta de 753 a.C., surge uma cidade chamada Roma. Essa cidade cresce, até que ela vira um império. Em 27 a.C., ela se torna o Império Romano. O Império Romano conquista tudo, entra na Grécia, conquista os gregos e tudo mais. E os romanos, quando eles entram na Grécia, eles falam, nossa, fui dominar a Grécia e fui dominado por ela. Porque eles ficaram apaixonados com a cultura grega. Tanto é que eles levam os deuses gregos para Roma. Então, Júpiter é Zeus, Netuno é Poseidon, Minerva é Afrodite, e por aí vai. E aí, só que, em um certo momento, surge um povo chamado cristão. O cristianismo surge. E o cristianismo consegue crescer de tal forma que o imperador romano, ele se converte em cristão. E aí ele fala assim, todo mundo que é pagão vai ser morto. E nesse momento, o que acontece? No século... Porque, na verdade, o Império Romano, a Idade Média, ela começa com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano fica tão grande que ele é dividido em 2. Mas o Império do Ocidente cai, depois a gente discute por que caiu, não importa agora. Mas o Império Romano do Ocidente, ele cai, e os cristãos, eles falam assim, nossa, a gente precisa se impor. Como que a gente vai se impor? Fazendo filosofia. Então, o mundo, ele era intelectualizado pela filosofia. O jeito que o cristianismo conseguiu para se manter foi filosofando.
E aí, o que que eles fazem? Eles pegam Platão e transformam na religião cristã. Porque olha que conveniente. Para Platão, existe esse mundo aqui, que é temporário, que acaba, que morre. Existe um mundo eterno. E na religião cristã existe o planeta Terra, que acaba, que morre, e existe o céu, que é eterno. E lá no céu mora Deus. Então, o que que Agostinho de Hipona fez no século V depois de Cristo? O Agostinho, ele pegou o pensamento de Platão e pegou o mundo das ideias e chamou de céu. E o mundo material chamou de terra. E aí, Agostinho, ele une a razão com a fé. E Agostinho fala, para eu entender a natureza ela é duas. Existe a natureza real, aqui, concreta, e existe a natureza espiritual, que está lá no céu, que é o mundo das ideias. Para eu entender a natureza, então, eu preciso conhecer o Criador. Quem criou a natureza foi Deus. E aí, para eu entender a natureza, eu preciso conversar com Deus. Como é que eu converso com Deus? Através da reza, da oração. E aí esse é o pensamento de Agostinho. Por isso que Agostinho é chamado de neoplatônico, porque ele adapta o pensamento platônico ao cristianismo. Na verdade, o que a gente vai observar é que vai ter uma adaptação do pensamento platônico e aristotélico ao cristianismo durante toda a Idade Média. Até que, nisso, então, os caras são perseguidos, e aí os filósofos gregos todos correm para o Oriente Médio, para não serem mortos. E montam uma escola lá e tal, e até que os árabes, eles ficam super poderosos, e aí tem dois tipos de árabes. Um árabe filosófico, que cria luneta, que avança na medicina, que ajuda a construir um método, e existe um árabe místico, que acredita lá nessa questão de Deus e tudo mais. O que acontece é que os árabes místicos, eles matam todos os filósofos. Por isso que o Oriente Médio é tão pobre em filosofia e a religião lá é tão forte. É uma questão social, em que socialmente os filósofos foram silenciados. Mas aí surge três caras, eu vou destacar um só aqui, que é um Tomás de Aquino, que ele chega na Europa depois, lá no século XII, olha só, então do século V ao século XII, tudo que prevalecia era essa ideia de Santo Agostinho, de rezar e não ficar vendo a natureza. Até que no século XII, o Tomás de Aquino, ele lê Aristóteles. Então notem que durante quase 1000 anos, durante, sei lá, 700 anos, o Aristóteles, ele saiu de cena. Ninguém lia Aristóteles. Até que Tomás de Aquino traz Aristóteles. O que Tomás de Aquino faz? Ele fala assim, ó, realmente existe Deus. Só que Deus está em todas as coisas. O Deus, ele não está lá no céu. Ele está em mim, ele está na plantinha, ele está no cachorrinho, ele está no gatinho. E aí, para eu entender, então, o gatinho e o cachorrinho, eu preciso observar o gatinho e o cachorrinho. Eu preciso pensar na razão, que agora essa razão que dirige as coisas para o seu lugar, que Aristóteles disse, ele disse que é Deus. Então, Deus está te levando para onde você tem que ir. E para eu entender a natureza, então, eu preciso olhar para a natureza. E a partir desse momento surge a observação. E aí todo mundo começa a observar mesmo a natureza. Então notem que durante toda a Idade Média, que durou 1000 anos, a gente não teve quase nenhum avanço científico. Quase nenhum avanço científico. Por quê? Porque a sociedade, ela estava preocupada em rezar. E aí fica difícil, né, você entender a natureza rezando, porque Deus parece que o celular dele é da TIM, vive sem sinal. E quando surge o Tomás de Aquino, nossa, eu vou muito para o inferno. Quando surgiu o Tomás de Aquino, ele começa a observar, só que ele só observa, ele não faz mais nada. E só observar a natureza também fica um pouco difícil. Então eu não consigo ter nenhum avanço científico durante toda a Idade Média por conta desse contexto social. Tranquilo para todo mundo? Então a gente falou da antiguidade, a gente falou da Idade Média e agora a gente chega na Idade Moderna. Sem contar que a igreja matou uma galera que tentava fazer uns avanços científicos. Sim, com certeza. Tem toda essa questão também. Sempre que alguém saía um pouco da curva, a igreja botava fogo. Só que, olha só que interessante, Raíssa, obrigado.
Eu vou pegar isso que você falou, mas antes eu preciso saber se vocês entenderam. Todo mundo tá pegando tudo até aqui? Tinha 18, um pessoal foi embora. Tá chato, gente? Vocês estão cansados? Tá ruim? Tá tranquilo? Posso seguir? Não sei nem se vai dar tempo de falar de vacina, mas eu prefiro falar de filosofia. Aquele vacina lá foi só pra enganar mesmo. Os professores de filosofia não falam, ah lá, tá roubando minha aula de filosofia. Eu sou traiçoeiro, sou arisco. Mas bem, então, gente, chega na Idade Moderna, não na Idade Moderna, mas no final da Idade Média, começa a ter um monte de mudanças, que são vários processos, um monte de mudanças processuais. E nesse momento, o que acontece? A Igreja Católica, ela estava foda tal, só que o pessoal estava cansado, porque na Idade Média prevaleceu o que a gente chama de feudalismo e um sistema de pirâmide de estados, em que existe o povo na base da pirâmide, que não tem direito a nada, sofre pra cacete, tem a nobreza, que explora o povo, e tem o clero. Porque o que eles acreditavam? Nossa, é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, se eu sou servo, por que eu vou estudar? Não, tem que continuar ralando mesmo, velho, foda-se. Não tem que estudar. Nesse momento, acaba ficando tudo muito restrito à nobreza e ao clero. Só que o povo começa a ficar puto. A nobreza, principalmente, ela fala assim, ué, igreja, você não faz nada, mano. Por que eu tenho que te dar o dinheiro? E aí a nobreza engana o povo, engana o proletariado. Porque ela fala assim, gente, vamos dar um balão nesses bandos de crente aí, velho. Vamos dar um balão nesses crentes. E aí a gente fica bem. Beleza. O povo vai lutar até que surge a burguesia e a gente começa a explorar o trabalho assalariado. Essa aqui é a verdade. Mas, enfim, o povo estava cansado das altas taxas de impostos, de aluguéis cobrados pela igreja, e eles estavam abertos a aceitar alguém para ir contra a igreja católica sem medo de ser excomungado, ou seja, sem medo de ser expulso do céu. Nesse momento, Martinho Lutero, vocês já devem ter ouvido falar no monge Martinho Lutero, ele coloca na porta da catedral de Wittenberg, na Alemanha, uma lista com todas as contradições da igreja, com tudo que a igreja fazia de errado, que era contraditório. Fala, não, tem que amar o próximo, mas está lá explorando o servo, né? Está escravizando os outros. Que igreja que é essa? Que amor de Cristo que é esse? E nesse momento, a igreja, ela expulsa o Martinho Lutero da igreja. Então, expulsa ele. E nesse momento, esse foi o marco para o surgimento do movimento protestante. A primeira igreja que é crente, né, evangélica, que não é católica, é a igreja luterana, que segue Martinho Lutero. E a partir disso surge a Assembleia de Deus, Sara Nossa Terra, não sei o que, Sagrado Coração de Jesus, blá, blá, blá. Todas essas igrejas que a gente vê aí na porta das garagens aí, na garagem dos outros. É assim que surge. O povo puto com a igreja, tal, e quis fazer a própria igreja, certo? Então, nesse momento, assim, a gente tem essa ruptura. Nisso, o que acontece? Existe um cara chamado Francis Bacon, que ele é inglês. E a Inglaterra, ela era uma grande potência. Então, Edson, também concordo com você. Tá, antes de eu falar isso, deixa eu organizar onde que a gente está aqui. A gente está agora, pessoal, no século XVI, tá? Então, do século XII, a gente tem lá Tomás de Aquino, no século XV acaba a Idade Média, e do século XVI em diante começa a Idade Moderna. A gente está no século XVI, XVII mais ou menos. E tem 3 nomes que é muito importante vocês anotarem aí. O primeiro é Galileu Galilei. Galileu Galilei é italiano. Não existia Itália naquela época, mas ele fica ali na região da Itália. O segundo é o René Descartes, que é francês. E o terceiro é o Francis Bacon, que é inglês. Esses foram os 3 caras que, de certa forma, criaram o pensamento científico, ou contribuíram para a criação do pensamento científico. Note que um é italiano, um é francês e outro é inglês. No século XVI, pessoal, esses 3 caras, esses 3 países, eram os países mais ricos de toda a Europa. Por quê? Por conta das colônias.
eles exploravam muito as colônias e tudo mais, e começaram a enriquecer. Você pode pensar, nossa, mas a Espanha era rica pra caramba. Só que nesse momento a Espanha era um império. E aí aquela coisa, se você está no império, se você recebe as ordens tudo de mão beijada, você vai questionar o quê? E se você não questiona, o que de novo você faz? Pessoal, o conhecimento nasce da dúvida, do desconforto, tá? Então a Espanha estava confortável, teoricamente. Mas aí o que acontece? Existem 3 caras aqui que vão contribuir para a ciência. Não existe mais velho ou mais novo, por quê? Porque os 3 estavam tudo na mesma época. Tudo 1600 alguma coisa, final de 1500 e 1600 alguma coisa. Todo mundo viveu mais ou menos ao mesmo tempo. Só que existe uma ordem nas descobertas para a construção da ciência. Tá? E eu vou começar com Galileu Galilei. Galileu Galilei, ele é um cara que é síntese do seu tempo, também. Vocês já devem ter ouvido falar nele e tal, mas o que Galileu faz que é tão de espetacular que ninguém fazia antes? Porque, por exemplo, com Tomás de Aquino, você observava a natureza, observava, só que você não fazia uma coisa que é muito importante. Alguém tem ideia do que é isso? O que Galileu fez que revolucionou, assim, o pensamento? Alguém quer chutar? Alguém aí da física deve saber. O que Galileu fez que rompeu com os paradigmas existentes por toda a Idade Média? E a Antiguidade também, obviamente. Raíssa, você é boa em física? O que Galileu fez? Oi, gente. Então, eu fiz física, 3 anos de física na UFA. Mas não sou boa em física, não. Mas aí, você tem alguma ideia? Sobre a revolução que Galileu fez no pensamento? Uhum. Eu sei que, tipo, ele quebrou o ciclo da questão da mecânica aristotélica. Eu só consigo pensar fisicamente. Você lembra como que ele fez isso? O que ele fez para quebrar essa mecânica? Nossa, não lembro, mas... Gente, é muito simples. Vamos pensar primeiro no simples, depois a gente complica. Galileu fez um negócio que eu vou escrever aqui para vocês. Não vou dizer. Vocês vão falar, nossa, é isso? É isso. Quase, Isabela. É verdade. É isso mesmo. Como é que ele rompe com a mecânica aristotélica, gente? Através de experimentos. Antes não se fazia experimento. Você só observava a natureza, mas você não testava nada. Você pensava lá indutivamente, mas você não testava nada. Galileu, o que ele fez de tão extraordinário lá no século XVI, XVII, foi introduzir a experimentação na compreensão da natureza. E ele fez experimento de tudo quanto é coisa. Inclusive, essa revolução de Copérnico, é que Copérnico ele cria a teoria de que a Terra não é o centro do universo, e Galileu, através de experimentos com a luneta, ele prova que realmente a Terra não é o centro de porra nenhuma. Então, note que o pensamento científico ele precisa de experimentos, de testes. E Galileu introduz a experimentação no jogo. Aí todo mundo fala, agora a gente tem que experimentar. Beleza, não basta observar a natureza. Tranquilo? Então, note, olha como que Galileu não está fora do seu tempo. Nesse momento, a reforma protestante, ela enfraquece a Igreja Católica. Com o enfraquecimento da Igreja Católica, permite que as pessoas comecem a pensar um pouco diferente daquilo que era regido pela Igreja. E Galileu tem as condições materiais, sociais, históricas para introduzir o experimento nas concepções da natureza. E hoje, em 2020, a gente faz experimentos. Na França, a gente tem um cara chamado René Descartes, que é o cara que... não vou fazer piada não, deixa pra lá. Vou seguir aqui. Eu ia fazer uma piada muito ruim. Mas, bem... Gente, sabe quando que os americanos comeram carne? Foi quando quando chegou o Cristóvão com o longo. Mas, enfim, vamos continuar. Só para eu descontrair.
Ai, ai, ai. E sabe quando os ingleses comeram carne de porco? Quando surgiu o Francis Bacon. Mas enfim, gente, vamos continuar aqui, porque se vocês me derem corda, eu continuo. Bem, o que o René Descartes? Descartes é o cara que ele jogou fora, ele, ele, ele jogou fora todas as ideias de Aristóteles. Ele descartou todas as ideias de Aristóteles. Ele fez um descarte dessa ideia de Aristóteles. Bem, nossa senhora. René Descartes, gente, ele era francês e ele fez algo fantástico. Porque diferente de Galileu, o René Descartes, ele era filósofo. Ele era filósofo mesmo. Uma curiosidade, gente, Galileu nunca foi para a escola. Galileu nunca foi para a faculdade. Ele só gostava de matemática e de observar as coisas. Então, os experimentos dele não tinham nenhum refinamento teórico, não tinham procedimento, ele só testava, certo? E ele mostrava isso matematicamente, tanto é que ele fala, ou tem uma frase que é atribuída a ele, que é de que a natureza ela fala através da matemática, né? Mas aí Descartes, ele cria, gente, todo um método para fazer ciência. Então ele fala, olha, Galileu, você fez experimento da hora. E se a gente criasse um método? Só que, gente, por que foi possível Descartes criar esse método? Porque nessa época a tecnologia estava avançando, a gente estava quase ali tendo a Revolução Industrial, né? Final do século XVIII, aconteceu a Revolução Industrial, mas a gente estava quase ali e tal. Inclusive Newton parte dessa ideia também. O Descartes olha para todas aquelas máquinas, todas aquelas tecnologias, e ele diz assim: o mundo é um mecanismo. O mundo é um mecanismo. O mundo é uma máquina. E para eu entender a máquina, o que eu faço? Eu desmonto ela e vejo vários pedacinhos dessa máquina. Então note que Descartes, ele não cria suas ideias a partir do nada. Mais uma vez, é reflexo das condições sociais que permitiram ele criar isso. Tá? Então ele vê o mundo como uma máquina. Ele fala assim, olha, eu nunca vi o coração, não sei como o coração funciona não. Mas como é que eu vou estudar o coração? Porque pensa o seguinte, se eu desmancho o coração para eu estudar esse mecanismo, essa bomba que é o coração para. E aí eu pergunto para vocês, como é que eu posso estudar algo, sei lá, como é que eu posso entender o funcionamento do coração, sendo que o coração, sempre que eu vou mexer com ele, ele para? Alguém tem uma ideia? Vamos lá, vamos usar a cabeça de cientista de vocês aí. Ô, Elton, se você quiser participar também, fica à vontade. Meu Elton não vale não, que ele já é padawan já. Padawan nível master. Posso repetir a pergunta? Para eu, que não, sou o cara mais cientista que eu conheço. O Descartes diz que para eu entender as coisas, os mecanismos, eu preciso desmontar um mecanismo. Só que se eu desmonto o mecanismo para de funcionar. Então, como é que eu vou ter certeza de como ele funciona se sempre que eu vou estudar ele, ele para de funcionar? Como é que eu vou estudar um coração, entender como o coração funciona, que se eu mexo no coração, o coração para? Modelo, coisa bacana. Marcos, boa. Eu vou usar essa sua frase, só vou mudar uma coisa. Você vai fazer um modelo hipotético do coração. Um modelo parecido com o coração, você cria uma hipótese, ou seja, você faz uma afirmação que é o seguinte: o coração deve funcionar desse jeito. Então, olha só que legal, gente. Enquanto lá no Aristóteles a gente fazia as coisas indutivamente, ou seja, olhava vários casos particulares e concluía uma verdade universal, nesse caso, o que Descartes faz? Ele cria uma hipótese geral e depois ele desmonta tudo para ver se essa hipótese geral ela se aplica a casos particulares.
Esse caminho de partir do geral e ir pro particular é o que a gente chama de dedução. E o Descartes, ele faz o seguinte, ele cria uma hipótese de que aquilo pode funcionar. Essa hipótese, ela é dedutiva. E ele cria um método para eu testar isso. E esse método, gente, é chamado de método hipotético dedutivo. Ou o que a gente chama de método científico. A partir de Descartes, de Galileu, a gente inaugura o pensamento científico e como fazer ciência, que é através do método. Então, o que você faz? Você tem uma série de... Você tem ali um mecanismo, e aí você vai dizer o seguinte, olha, eu acho que o coração bombeia sangue de um lado para o outro e tal. Tá, vamos testar isso. O que a gente faz? Vamos pegar vários seres humanos, vamos abrir eles. Na verdade, Marcos, isso é indução. Quando você fala A é B, B é C, logo A é C, você está induzindo. Tá? A dedução é o caminho oposto. Na dedução, você vai fazer assim, ó. A é C. E agora eu vou testar como que A é C. Para ver se A é C mesmo, eu vou desmembrar isso. Tá? Então, você faz o caminho oposto. Tranquilo? É o caminho oposto. Então, o que acontece? Descartes, então, para eu entender o funcionamento do coração, o que ele vai fazer? Vai abrir um monte de gente e vai tirar os pedaços do coração. E ver se realmente aquela hipótese dele valeu para todos os corações. Ou seja, se aquele enunciado geral vale para casos específicos. Então, o que é o indutivo? Tem uma história muito engraçada, que é a do peru indutivo. O que o peru faz? Um cara compra um peru. Gente, é peru, viu? O peru ave. Ele pega o peru glu, e aí o peru, ele é comprado em janeiro. Todo dia, às 10 horas da manhã, o dono do peru dá comida para ele. Do mesmo dia, um ano inteiro. Até que chega no dia 24 de dezembro, o peru observou todos esses dias particulares em que ele foi alimentado numa hora específica, e ele faz o seguinte, porque peru não fala, né? Então como é que ele vai falar? Acabou a história, é isso. Estou brincando, gente, estou brincando. O peru, o que ele faz? Ele faz o gulu-gulu mesmo, porque é isso que ele faz mesmo. E aí, ele fala o seguinte, no dia 24 de dezembro, ele fala, 10 horas da manhã de todos os dias eu sou alimentado. Ele chegou a essa conclusão. Nossa, todo dia eu vou ser alimentado nesse horário. Só que dia que é, gente, dia 24 de dezembro? Se comemora o quê? Na noite do 24 de dezembro. E o Peru falou, nossa, amanhã eu vou ser alimentado às 10 horas. Só que amanhã ele serve de alimento para a família. Então, nota que esse é o problema da indução. O fato de você partir de premissas particulares para concluir uma verdade geral é que basta que apareça um único caso diferente daquilo que você afirmou que cai por terra. Isso se deve porque a gente nunca, jamais vai conseguir olhar a natureza como um todo. A gente sempre olha recortes da natureza. E muitas vezes a gente não consegue ver os elementos que a natureza nos oferece. Então, eu pensar indutivamente é um erro. Então, se eu só observo os cisnes brancos, e aí eu chego à conclusão, todos os cisnes são brancos, basta que surja um único cisne de qualquer cor para destruir a minha hipótese indutiva. E aí Descartes, ele critica isso. Ele bate em Aristóteles por isso. Ele fala, não, a gente não tem que ser indutivo, a gente tem que ser dedutivo. Ou seja, se eu olho aqui, hoje choveu, ontem choveu, anteontem choveu, a semana toda choveu. Se eu for indutivo, eu vou dizer o seguinte, amanhã vai chover. Agora, se eu for dedutivo,
Eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou dizer o seguinte: amanhã vai fazer frio, porque o frio vem com a chuva. Então, notem que eu não observei os casos particulares. Eu fiz uma afirmação geral que depois eu vou analisar particularmente. Esse foi o grande pulo do gato de Descartes. Descartes cria esse método, então, que é hipotético-dedutivo. Então, a primeira coisa é que a ciência, ou o conhecimento científico, ele não pode nascer da observação, como era com Aristóteles, como era com Galileu. Que Galileu observava e experimentava e tal. Mas Descartes, ele traz que o pensamento científico, ele nasce de um problema. Então, você tem um problema. Por exemplo, mexi no interruptor de luz. A luz não acendeu. Opa, tive um problema. Agora eu vou pensar sobre isso. Eu vou dizer o seguinte, eu vou criar uma hipótese. Olha, a minha hipótese é a seguinte: a luz não acendeu porque ela está queimada. Qual que é a próxima etapa agora, gente? Eu vi que a luz não acendeu, tal, eu tive um problema, que foi o não acendimento da luz. Eu fiz a hipótese de que talvez a luz não tenha acendido porque a lâmpada está queimada. E agora, o que eu faço? Qual que é o próximo passo mais óbvio a se fazer? Trocar a lâmpada. Quando eu troco a lâmpada, Guilherme, pode acontecer duas coisas. A lâmpada nova acender e a lâmpada nova não acender. Mas esse trocar a lâmpada, ele é o teste da minha hipótese. Concordam comigo que quando eu falo a lâmpada ela não está funcionando e tal, eu estou testando, quando eu troco a lâmpada, eu estou testando isso que eu afirmei? Esse teste, testa a lâmpada de outro cômodo para ver se tem energia elétrica. Então, você vai fazer um monte de teste. Não vai fazer só um, você vai fazer um monte de teste. Você vai testar um monte de coisa. Esses montes de teste, pessoal, são os experimentos que foram lá, que nasceram, mais ou menos, né? Mas para a gente aqui, vou dizer que nasceu, mas na verdade os árabes já faziam algum tipo de experimento em algum nível, que nasceu com Galileu. Então, eu testar são esses experimentos. E aí, depois que eu termino todos os testes, eu tenho duas respostas. Ou a minha hipótese ela é comprovada, certo? Ou seja, nossa, realmente a lâmpada que estava queimada, eu coloquei aqui no... Desculpa, gente, caiu aqui. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: quando eu testo, e aí realmente a lâmpada acende, quer dizer que minha hipótese estava certa. Se minha hipótese estava certa, o que eu vou fazer? Eu vou testar ela várias e várias e várias e várias vezes. Uma vez que eu testo, pessoal, eu tenho uma... Deixa eu ver que caminho eu sigo. Eu tenho uma lei científica. Acho que eu posso chamar de lei. Eu tenho uma lei científica, ou seja, eu tenho um enunciado que foi testado e que foi comprovado cientificamente. Ou seja, a lâmpada estava queimada, por isso a luz não acendia. Testei, troquei tudo, então cheguei à minha lei científica, que é, realmente a lâmpada, quando está queimada, ela não acende. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lei, e aí eu vou incorporar com várias outras leis, com vários outros testes que eu fiz. Esse conjunto de leis, com esses vários outros testes, eles vão me ajudar a explicar a razão disso. Essa explicação, pessoal, é uma teoria científica. Na verdade, existem dois tipos de teoria científica. O que a gente chama de teorias fenomenológicas, que são teorias observáveis. Então, eu posso observar, então, por exemplo, a teoria da evolução. Eu consigo observar diretamente lá os organismos que a evolução acontece de determinada forma, certo? E a gente tem teorias explicativas, que a gente explica por que aquilo acontece. Então, uma vertente explicativa da evolução a evolução acontece por tais e tais mecanismos, em tais formas e tudo mais. O que eu estou dizendo é que uma teoria científica, uma lei científica, elas são conceitos complementares. Então, quando eu falo assim, a lei, quando foi comprovada, e a teoria, quando não foi comprovada, está errado.
tá? Então, a teoria, ela é o máximo grau de comprobabilidade de um conhecimento. Então, quando eu chego numa teoria, quer dizer que eu já fiz um monte de teste a partir do rigor do método científico, e esses testes me formularam um monte de informações, de conhecimentos, que a gente pode chamar de lei, o que for, e isso vão se completar, vão se estruturar, formando uma teoria científica. Então, eu não preciso acreditar na evolução. Por quê? Porque o que é fé? O que é acreditar? Acreditar é você seguir algo sem ter prova nenhuma. Só que evolução, a gente tem todas as provas do rigor do método. Portanto, eu não preciso acreditar na evolução, porque eu sei que ela existe. Tranquilo? Esse foi o método proposto para o Descartes. E aí, surge, pessoal, lá na Inglaterra, o Francis Bacon. O Francis Bacon, ele não ajudou muito não, por quê? Porque ele cria um método também, só que o método dele é indutivo. Da mesma maneira, por exemplo, chá de camomila dá sono. O que ele fazia? Ele enchia um balde de camomila, chamava 200 pessoas e dava esses baldes para essas 200 pessoas tomar. Essas 200 pessoas tomavam lá o chá de camomila e aí ele falava, ó, todos vocês aqui tomaram, então beleza, quer dizer que chá de camomila dá sono. É um método indutivo. E a gente já viu o problema do método indutivo. Então, por isso que o Bacon ele contribui muito para a medicina e tudo mais, ele ajuda, mas cientificamente ele não ajuda tanto assim, tá? O grande golden boy mesmo aí é o René Descartes. No caso do Descartes, ele cria esse método. E ele escreve esse método, gente, eu sugiro muito que vocês leiam, tá? Tem em PDF. Ele escreve um livro chamado Discurso sobre Método. Discurso sobre o Método. É um livro pequenininho, tipo, tem 200 páginas. É como se fosse uma receita de bolo mesmo. Ele fala assim, ó, quando você vai chegar no conhecimento, você segue tal etapa, você faz tal coisa, tal coisa e tal coisa. Então, ele mostra o método. O que é o método do Descartes? Primeiro, você tem um problema, aí você faz aí você observa esse problema, você cria uma hipótese dedutiva sobre esse problema e você testa. Se o seu teste der certo, der positivo, comprovar a sua hipótese, você tem uma lei científica. Se não, você tem que voltar e fazer outros testes ou mudar a sua hipótese. Tá? Então, é basicamente isso que o Descartes faz. E aí surge um cara, que é inglês também, chamado Auguste Comte. O Auguste Comte, ele inicia uma linha filosófica chamada positivismo. O que ele fala? Lembra que eu comecei a aula falando que tem uma galera que acredita que o conhecimento, que o pensamento humano ele teve uma linha evolutiva? Primeiro teve o mito, depois a filosofia, depois a ciência a partir do método. Ele acreditava que o conhecimento científico era o único conhecimento verdadeiro. Que a filosofia não valia para nada, o mito não valia para nada, o senso comum não valia para nada, a religião não valia para nada. Que o único conhecimento é o conhecimento científico a partir do método de Descartes. E é esse cara, gente, que separa todas as ciências como a gente vê no Enem. Então, antigamente, era tudo filosofia natural. Tudo isso que a gente estava discutindo é chamado de filosofia natural. Mas o que ele faz? Ele fala, não, isso são coisas diferentes. A gente vai separar esse negócio. Existe a filosofia, existe as ciências da natureza, existe as ciências humanas, existe ciências linguísticas, e ele separa todas essas ciências. Química, física, e aí depois ele não cria biologia vai ser uma coisa um pouco mais para frente, mas é tudo a partir dessa perspectiva. E aí o que ele fala? Ele fala o seguinte, quando você faz um teste, o seu teste tem que dar positivo. Se o seu conhecimento der positivo, você tem que testar para ele ser verdadeiro, para ele ser positivo. Aí, o seu conhecimento é verdadeiro. Caso contrário, não. Existe muita gente que faz ciência desse jeito hoje. Que fala assim, não, é só o conhecimento científico, e quando eu vou testar a minha hipótese, eu vou tentar provar que ela é verdadeira. Só que, lá no século XX, agora a gente já está falando da idade contemporânea, surgiu um pensador chamado Karl Popper. Karl Popper, austríaco, ele morreu em 96, 92, 94, se eu não me engano. O Karl Popper, ele diz o seguinte, olha, tem um método, a gente tem que usar o método mesmo. Mas eu não tenho que provar que a minha hipótese é verdadeira.
Eu tenho que tentar provar que a minha hipótese é falsa. Ficou claro para todo mundo isso? Quando você vai fazer um conhecimento científico, você tentar provar que ele é falso, ao invés de você tentar provar que ele é verdadeiro? Faz sentido para vocês? Sim? Ah, que bom. Achei que vocês falaram, não, como assim? Eu estou tentando provar que o conhecimento é verdadeiro, mas aí, na verdade, eu vou testar para ver se ele é falso? Faz sentido? Vocês estão me acompanhando? Ou vocês já cansaram? Tá acabando já, prometo. Essa é a última coisa que eu vou falar. Acabou que nem vou falar de vacina mesmo, não deu tempo. Tá acompanhando? Tá. O que o Popper diz? O Popper diz o seguinte: gente, a gente não tem que provar que o nosso conhecimento é verdadeiro. A gente tem que tentar provar que ele é falso. Por quê? Porque quando você tenta provar que ele é verdadeiro, você ignora qualquer coisa que talvez prove que ele seja falso. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte enunciado: Papai Noel existe. Vamos testar cientificamente essa hipótese: Papai Noel existe. O que a gente vai fazer? A gente vai buscar evidências de que o Papai Noel existe, certo? E se a gente buscar essas evidências, a gente encontra. A gente vai ver Papai Noel nos livros, Papai Noel nos filmes, Papai Noel na Netflix, Papai Noel no jardim, Papai Noel em brinquedo, um monte de Papai Noel, certo? E aí então eu provo que o Papai Noel existe. Só que o Popper diz que eu não tenho que tentar provar que o Papai Noel existe. Eu tenho que tentar provar que o Papai Noel não existe. Como que eu vou fazer isso? Eu vou lá no shopping center e vou puxar a barba do cara e mostrar que a barba é falsa. Opa, a gente já tem aí uma ideia de que o Papai Noel não existe. Fica acordado lá no pé da árvore de Natal a noite inteira, na noite de Natal, para ver que não é o Papai Noel que entrega seus presentes. Então, note que, se eu fosse testar que o Papai Noel é verdadeiro, eu não iria atrás dessas coisas que falsificassem sua existência. E o Karl Popper fala que a ciência ela tem que ser feita desse jeito, provando que é falso. Por quê? Porque se eu pego uma teoria científica, não uma teoria científica, né? Se eu pego uma hipótese, é uma teoria também, uma hipótese, uma teoria científica, e eu tento provar que ela é falsa, faço um monte de teste para provar que ela é falsa, mas nenhum teste consegue provar, vocês concordam comigo que ela é muito mais forte do que uma teoria que foi só buscar provar que ela é verdadeira? Sim ou não? Eu vou pegar uma teoria e eu vou tentar provar que ela é verdadeira. Eu vou ignorar tudo que poderia falsear ela. Agora, eu pego uma outra teoria e tento provar ela de tudo quanto é jeito possível que ela é falsa. E aí ela resiste. Concorda comigo que ela é muito mais forte do que a outra? Para o Popper, é assim que a ciência tem que ser feita. E, na maior parte dos casos, ela é feita desse jeito. E esse método, gente, ele é um método hipotético dedutivo, igual ao do Descartes, não a partir, né? Falsificacionista, ou que a gente chama de falsificacionismo. É um método de Descartes, só que ao invés de você tentar provar que é verdadeiro, você tenta provar que é falso. E aí, gente, o que isso tem a ver com vacina? Quando alguém fala assim, vacina te deixa doente, vacina é para as indústrias, vacina não adianta, eu não vou me vacinar. Quando uma vacina ela chega no mercado, ela já passou por todos os testes possíveis para tentar provar que ela é falsa. E mesmo assim ela resistiu. O que quer dizer que a gente passou por todo um método que transformou esse conhecimento no conhecimento que a gente chama de comprovado cientificamente. Nesse caso, a gente tem que se vacinar sim. A vacina funciona e ela foi provada a partir do método científico. Você quer contar essa história pra gente, Raíssa? Conta aí, abre o áudio aí. Eu não conheço. Você manda o link? Tá. Gente, a Raíssa vai mandar um link que vai ajudar a explicar o falsificacionismo. Então, gente, o conhecimento, a
A ciência, ela surge nesse contexto. Então, ela surge a partir de uma história numa sociedade. E o que a gente aprendeu com isso? O que a gente aprendeu é que não existe apenas uma visão de ciência. Existe a visão de ciência de Aristóteles, de Platão, de Galileu, de Francis Bacon, de Karl Popper. Nesse caso, eu atrevo a dizer que talvez a gente não devesse chamar o que a gente chama de ciência. Talvez a gente deva chamar de campo científico. Por quê? Porque são discussões que permitem pensar sobre o pensamento científico. Mas como é que eu posso chamar algo de ciência se não existe uma definição própria de ciência, que seja consensual, que seja holística, que vale para todo mundo? Então, notem, o que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo? Que eu sou um cara engraçado, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a ciência, ela não está isolada da sociedade. E só foi possível construir o pensamento científico, o pensamento filosófico, o pensamento mítico, por conta do contexto social em que esse conhecimento está sendo produzido. E aí, quando alguém fala que algo é científico, quer dizer que ele passou por todos os testes possíveis. E é isso que dá esse status de comprovado cientificamente como algo bom, algo poderoso. Tá? Quando alguém diz, só para finalizar, que a psicanálise não é ciência, o Wellington concorda com isso? O Wellington não acha que a psicanálise é ciência? A gente precisa fazer a seguinte pergunta. Tá, mas não é ciência segundo a perspectiva de quem? Porque para Popper não é, mas, sei lá, para Kuhn é. Para um outro cara lá é. Para outro cara também. Então, notem que a ciência ela ainda não é algo fechado e estático, parado, pronto, finalizado. Ela está em constantes transformações, porque a gente continua fazendo perguntas, assim como Tales de Mileto fez 7 anos antes de Cristo. O que eu tinha para falar para vocês sobre filosofia da ciência é isso. Sobre vacina, se vocês gostaram, vocês mandem lá no pré-uni lá, eu quero ter a aula com o Marlon de novo. E aí eles me chamam novamente para estar contribuindo para vocês. Quanto a isso, a gente continua essa discussão e fala sobre a vacina mesmo em si. Alguém tem alguma dúvida?